A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, Bahia. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 14 do terceiro trimestre da CPAD, da classe dos jovens. Finalizando o trimestre, gente, eu quero agradecer vocês que estão conosco desde a primeira aula. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Hoje a gente vai estudar sobre um milagre muito específico, finalizando a nossa aula 30 de setembro. Eu espero que Deus abençoe poderosamente sua vida. E sem enrolação, vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus? O tema da lição de hoje trata sobre Deus que ainda realiza milagre. O nosso Deus realiza milagres e continua realizando. E a lição de número 14 da classe dos jovens. E é claro, querido professor, que vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. Nossa lição hoje é muito prática, muito rápido. E também vamos entender isso a partir da ministração. E eu espero que Deus capacite você, tá? Hoje a gente está chegando por aqui na última ministração desse trimestre, 30 de setembro, então se prepare e ministre bem para que Deus te use poderosamente. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, vou ter o prazer de te receber por aqui para a glória de Deus, tá? Deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a ministrar ainda mais a palavra de Deus. E eu quero agradecer você que sempre tem deixado aí o seu comentário, tem deixado aí o seu incentivo, tem dito da onde você está assistindo. Gente, como é legal saber de onde você está assistindo. Tem colocado a igreja que você faz parte. Ó, Deus abençoe vocês. Vocês são todos gente boa, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tô deixando aí também um linkzinho na descrição. Se você quiser um material dessa aula, é só você clicar, baixar automaticamente esse material para você utilizar na escola bíblica dominical aí da sua igreja. Não se esqueça, isso pode ser uma maravilha para você utilizar na EBD. Gente, hoje nós estamos estudando sobre esse tema primordial, o Deus que ainda realiza milagres. Nosso Deus ainda continua trabalhando. Lição de número 14. E para iniciar a nossa aula, eu quero dar algumas dicas para você, tá? Inicie a sua aula lendo o texto bíblico da sua lição. A palavra de Deus é fundamental. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para os seus alunos. Lembrando também, querido professor, que a nossa aula de hoje, ela tem aí o texto do dia e a síntese. Não se esqueça disso, tá? Leia ou peça a um dos seus alunos para fazer essa leitura. Nossa aula de hoje possui somente 2 objetivos específicos. E é claro que você precisa ter em mente os 2 objetivos específicos para você não perder o foco do assunto, para você não fugir da ministração. Sua lição de hoje possui apenas 2 pontos, é uma lição curta. Porém, nesses 2 pontos nós encontramos aí subtópicos que vamos trabalhar com você. Dica fundamental: inicia apresentando o tema da lição e depois ponto a ponto. Básico, isso aí vai te ajudar muito, tá? Na ministração para a glória do Senhor Jesus. O texto bíblico da aula de hoje está em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. Gente, lê esse texto. É claro que esse texto está baseando algo que é fundamental que vamos compartilhar em sala de aula. Eu quero lembrar você que durante todo esse trimestre nós estudamos alguns dos milagres de Cristo citados nos evangelhos. Desses milagres, se a gente fosse contabilizar os milagres de Jesus apresentados nos evangelhos, na palavra de Deus, nós encontramos 35. Nós só estudamos alguns específicos, por exemplo, alguns no Evangelho de João, alguns no Evangelho de Marcos e outros espalhados por aí. Mas é interessante a gente perceber que a partir de agora, nessa última lição, nós vamos estudar como Cristo continua realizando milagres usando os seus discípulos, usando os apóstolos, usando os pastores, usando a mim e você como professor da Escola Bíblica Dominical. E a gente precisa ter essa ideia. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte tema: a continuidade da missão de Jesus Cristo realizado pela igreja. Esse ponto tem alguns subtópicos e é interessante a gente observar isso aqui. O primeiro fala sobre a grande comissão.
Vamos analisar o texto bíblico. E é claro que aqui nós vamos compreender aquilo que Cristo nos ensinou e como os milagres estão acontecendo. É por isso que você precisa ler Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. Ali é a grande comissão. Detalhadamente com os seus alunos. A grande comissão é um discipulado, é um mandato que Cristo deu aos seus discípulos. Na grande comissão, nós vamos perceber que Cristo dá uma oportunidade para os seus discípulos para continuarem realizando os milagres. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento. Ele trabalha sobre essa questão bíblica. O elenco ou os exemplos dos sinais entre os discípulos. Observe o versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, segue a mim e você, porque nós cremos em Cristo. A partir daí, Cristo começa a detalhar esses milagres para os seus discípulos. E detalhando esses milagres, na sua leitura bíblica, do versículo 18 e 19, você vai perceber que os discípulos então têm o temor de seguir a Cristo. Têm o temor com essas coisas. Eles reverenciam o Senhor. Eles não declaram que eles são os milagreiros, mas que Cristo é aquele que realiza o milagre. Esse é o primeiro exemplo fundamental daquele que é o instrumento de Cristo. Não sou eu que realizo o milagre, não é você, mas é Cristo. O poder vem de Cristo, vem do Senhor Jesus. É isso que os discípulos ensinam. E é claro que a gente precisa explicar isso em sala de aula, porque tem muita gente que distorce as escrituras e diz que os sinais são deles. Diz que os milagres estão acontecendo porque ele possui unção, porque ele é alguma coisa. Não é assim, não. A partir das escrituras você entende que os discípulos têm esse temor. Se possível, leia o texto bíblico com os seus alunos e tente argumentar isso em sala de aula. O terceiro subtópico fala sobre a ascensão do Senhor e a cooperação divina. Cristo sobe aos céus, mas ainda continua trabalhando. Cristo é assunto aos céus, mas ainda está no meio do seu povo. Está caminhando no meio da sua igreja. Está trabalhando entre os seus discípulos. Está falando comigo e com você e nos usando em sua obra. Por todas as partes onde o evangelho passa a ser pregado, onde há ministração, existe esse segredo. E os sinais seguirão aos que crerem. Se nós cremos em Cristo, mesmo o Senhor estando nos céus, Ele literalmente nos usa como instrumento em suas mãos. Foi assim que Ele utilizou a vida de Pedro, Ele utilizou a vida de Paulo, utilizou a vida de João, como discípulos ungidos pelo Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, os discípulos estavam indo em oração no Templo Formosa, na porta do Templo Formosa, chamada Formosa. E ali eles encontraram um mendigo. E o próprio Pedro diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome, não de Pedro, não de Paulo, não de João, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. É Cristo que realiza o milagre. É Cristo que usa os seus discípulos. É Cristo que nos usa poderosamente à luz da sua palavra. O segundo ponto, e é o último ponto da nossa lição, fala sobre fatos que impedem a realização dos milagres. E aqui a gente vai observar isso em cada subtópico. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: as escrituras como padrão normativo. Primeiro, se você for analisar o texto bíblico e analisar também a orientação de Cristo, sinais seguirão os que crerem, nós cremos em Cristo a partir das Escrituras. A partir do momento em que cremos em Cristo pela palavra, esse milagre acontece. Agora, quando rejeitamos a palavra, o milagre não acontece da forma correta. Não acontece, literalmente. E aqui a gente entende isso à luz da palavra de Deus. O próprio Cristo nos incentiva a crer na sua palavra. E a partir do momento em que você, como cristão, tem esse entendimento da palavra, você reconhece o milagre como um sinal que Cristo lhe deu por promessa. Observe o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, com os seus alunos. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Lucas, capítulo 24, versículo 47. O segundo subtópico, ainda avançando sobre esse argumento, diz que o que causa o impedimento do milagre é a falta de fé e disciplina na busca diante da presença de Deus.
A nossa geração precisa ter fé e crer em Cristo. Mateus 17, versículo 14 e 21 diz que o único episódio onde os discípulos tiveram problemas para realizar aquilo que Cristo mandou e o milagre acontecer quando eles não tiveram a fé. Falta de fé é literalmente um impedimento. É por isso que você e eu, como discípulos de Cristo, precisamos estar em comunhão, crendo no Senhor, servindo a Deus. Mas quando eles estão exercendo a sua fé, Atos capítulo 3, como acabei de citar para você, eles exercem a sua fé e o milagre acontece. Eu e você, como discípulos, como servos do Senhor, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos crer que Cristo pode fazer os milagres sim em nossos dias. Vamos avançar para o último subtópico da nossa lição, a falta de compromisso e relacionamento com o Senhor. Infelizmente, a falta de compromisso e relacionamento contínuo do discípulo com Deus provoca o impedimento no milagre. Atos capítulo 19, versículo 13 ao 17. Lucas narra um episódio onde certas pessoas que não tinham compromisso com Cristo, filhos de sacerdotes, foram exorcizar um demônio. O que acontece nesse texto? Se você puder ler esse texto em casa, você vai perceber que eles tomam uma surra ao ponto de ficarem nus. Pensa como esses camaradas passaram uma vergonha terrível. E o detalhe do texto que Lucas narra é que eles não tinham compromisso com Cristo. Os próprios demônios disseram: eu conheço a Paulo, conheço a Jesus, mas vocês quem são? Quando nós não temos compromisso com Cristo, os milagres não acompanham. A manifestação não acontece. Daí a importância do discípulo ter o compromisso com a palavra, ter o compromisso com a sua fé e ter um compromisso primordial com comunhão com Cristo. Se você ensinar isso para os seus alunos em sala de aula, você vai perceber que isso é fundamental. E finalize a sua lição explicando literalmente sobre essa importância. Gente, eu espero que Deus abençoe vocês. Até o próximo trimestre, para a glória de Deus. Te espero por aqui, tá? Não falta na próxima aula. Conto com vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. E vamos que vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tchau, tchau e um grande abraço.